Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado? Vamos falar hoje do que aconteceu, tanto aqui no mercado nacional quanto lá no Nasdaq. Hoje na sala foi top. Quem assistiu aí o Reels que eu coloquei foi uma das operações, depois teve outra ainda de compra no fundo. E hoje a gente fechou o dia muito bem. Hoje a galera foi muito bem na sala. E se você quer conhecer, aqui ó, as inscrições estão abertas todos os dias das 10h30 até a 1 da tarde. Sala ao vivo a gente operando somente o Nasdaq, tá? Então somente Nasdaq. Então se você quiser conhecer, aproveita. Tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? E tem uma coisa que eu queria já deixar avisado, galerinha. Carnaval semana que vem, tá? Tem o feriado. A gente não vai ter sala quinta, sexta e quarta-feira de cinzas, que eu vou estar viajando. Já tinha viagem programada antes da sala. Só que a gente está com uma condição legal, se você quiser adquirir a sala, não precisa esperar depois do carnaval, porque se você assinar a sala até a quarta-feira, esses 3 dias de live que não vão ter, eles vão ser colocados a mais no vencimento da tua mensalidade. Então, né, se você assinar, você vai ter 3 dias úteis, tá, galera? Então, a gente vai estar ampliando essa assinatura em 3 dias a mais de operação, tá? Fim de semana não vai contar. Então fiquem atentos aí, é uma promoção para ninguém sair perdendo e vocês poderem aproveitar aí para quem quiser entrar na sala, não ficar esperando até depois do carnaval, beleza? Bora falar de mercado? Antes falando aqui do nosso grupo do Telegram, se você quer conhecer aqui mais do nosso trabalho, né? O grupo ele é focado em mesa, tem indicador, tem tudo que você precisa. Até aqui, ó, a gente estava numa conversa agora há pouco sobre mesas proprietárias. Ó, o inscrito acabou de mandar o certificado que foi aprovado na Take Profit. A gente fala muito e sempre buscando ajudar a galera sobre mesa proprietária. E lembrando, né, turma, Apex 80% foi prorrogado até dia 4 de março. Então, corre, tem tempo para você comprar um teste, então nós temos aí até o carnaval para você poder adquirir tua conta e fazer o teste na Apex, tá? O link tá aqui junto com o cupom Vida de Trader, tá? Tem a Apex, tem a Bulenox, a Take Profit, todas as mesas que a gente trabalha e indica estão ali nesse tópico de mesa proprietária, beleza? Então, bora falar aqui do gráfico. Vamos começar pelo início, né? Pelo índice. O índicezinho hoje foi bem xarope, né? Um dia bem lateral. Foi um dia bem lateral do índice. A gente tinha falado aí em questão dos estudos, né? A questão dele está trabalhando em cima desse range de um possível volta aqui para uma subida. Acabou que ele fez o sweep aqui embaixo, deu compra, depois deu venda na liquidez aqui. E é aquela história, né, turma? Apesar do preço estar numa região ali, a gente tinha, né, lembra, na continuidade de ontem, né, eu falei, tinha que tomar cuidado, porque ele precisava romper para dar a venda de continuidade. E aqui não foi o que ele fez, né? A gente tem aqui exatamente o contrário, ele faz o sweep no fundo, você tem entrada de volume vendedor, ou seja, a galera vendendo fundo, isso dá liquidez do preço e ele volta para fechar aquela liquidez lá de cima. E aí dá outra venda depois de novo, porque mais uma vez entra defesa aqui e a galera acaba ficando preso nessas operações aí sem conseguir fazer aí o que precisa para movimentar o preço. A gente continua ainda com o preço travado nessa região, esse order block já foi mitigado, mas a gente continua com essa região de fundo aqui, onde tem essa zona verde que vocês estão vendo. Isso aqui é a piscina de liquidez, então ainda tem uma piscina de liquidez, tem dinheiro preso aqui ainda, ou seja, o dinheiro dos comprados, tá? Então tomem cuidado, porque do jeito que o preço fez o sweep aqui, se ele vier para baixo, não é para sweepar o sweep, tá? Então isso vocês precisam entender, né? Para não se confundir. Nós tivemos um sweep aqui, nós tivemos uma varredura de liquidez em cima. Se esse preço voltar aqui para baixo, é para ir para o nível de baixo, tá? Então fiquem bem atentos
em relação a isso, para tomar cuidado de não entrar na frente do trem, tá? Com isso, a gente ainda tem as regiões de Fair Valley Gap tanto embaixo quanto em cima, e eu tenho essa liquidez aqui, ó, essa LTA, que pode justamente ser o combustível para o preço chegar aqui e dar aquela esticada para chegar no alvo final ali desse pullback, dessa subida aqui, né? Que a gente está nesse movimento de retração dessa subida. Então aqui embaixo a gente tem condições sim e tem alvo para isso ali embaixo, tá? Então fiquem bem ligados por conta dessa consolidação aqui que o preço se encontra. Essas são as regiões prováveis que a gente tem aqui para amanhã, eu daria enfoque mais para o preço ir buscar as regiões de baixo, beleza? Então tomem cuidado. Bora falar do dólar. O dólar também ficou travado hoje. Hoje a minha operação no dólar foi rápida. Eu acabei pegando, para variar, né? O nosso ajuste estava aqui nesse ponto. O preço desceu, chegou aqui embaixo, nesse POI aqui, nesse order blockzinho que eu tinha marcado. Acabei fazendo uma comprinha aqui até o ajuste suficiente para fazer a meta do dia. Batemos o resultado, era isso e tchau. Então foi um dia que inclusive o dólar também ficou consolidado nessa região aqui, né? E aí o que a gente tem aqui? Ó, nós temos essa zona de liquidez aqui, né? Esse piscinão que está sendo formado, inclusive aqui pela região verde a gente já tem o liquidity pool, tá? O preço hoje, ele fez esse sweep aqui e perdeu a região aqui, ó, tá vendo? Ele fez um movimento de pullback e parou aqui. O que tem que estar ligado amanhã é, se o preço abrir para cima, ele pode dar continuidade para buscar essa região de liquidez aqui e esses alvos aqui em cima. É para isso que vocês têm que ter atenção, tá? Muita atenção nisso. E além do que, o preço continua nessa travada aqui, ó, ok? Então, se a gente tem essa linha travada, deixa eu só apagar aqui. Aqui, ó. E aí a gente tem os 50% aqui, tá vendo? Ó, então eu tenho um canal aqui onde o preço está segurando. Se ele passar para cima do canal, ele pode testar outro nível. Se ele segurar aqui embaixo, aí, meu amigo, ele vai descer, principalmente se perder essa região aqui, ó. Aí sim ele vai buscar os níveis lá de baixo. Eu acho que, assim, na minha visão, tá? Existe uma grande... Amanhã é dia de notícia, tá? Amanhã tem algumas notícias que tendem a movimentar o mercado, então vocês têm que ter atenção. Mas teria que ser alguma coisa muito fora da curva para tirar o preço do range. Não vou falar que é impossível, porque tudo é possível no mercado financeiro, né? Mas a gente tem alvos ali para cima e depois aqui para baixo. Quando a gente joga no gráfico de 1 hora, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho um próximo ponto aqui, que é esse carinha aqui, ó. Então, ó, eu tenho essa zona aqui, tá? Que é aqui é um ponto dos 60, tá? Se vocês trouxerem para o 15 minutos, a gente vai ter aqui o ponto de liquidez, ó. Né? Então eu tenho aqui exatamente essa região que eu marquei como sendo o ponto de liquidez final, né? Como seria um alvo para baixo desse dólar, tá? Então a gente tem aí agora filtrando no 15 minutos esse espelhamento para baixo. Então se o preço não tiver condições de perder esse movimento aqui, a gente pode ter aí sim uma descida do preço, tá? Então muito cuidado nesse lado aqui do dólar, ok? Fiquem atentos a essa região aqui, ó, bem o meio, tá? É bem o meio, a gente tá nos 50%, tá vendo, ó? É por isso que eu falo que tem que ter cuidado, entender o que o preço está nos mostrando para vocês não quererem adivinhar lado e fazer a operação errada. Tenham paciência, analisem o gráfico quando o mercado abrir, tá? Então é isso que a gente tem de alvo para o dólar.
Então vamos lá falar de Nasdaq, né? Nasdaq hoje foi top. A gente acabou pegando a venda aqui. Claro, a gente não tinha nem. A gente trabalha em cima de pontos, digamos assim, certeiros, né? A gente não trabalha com pontos que não sejam. Então, e o que foi a nossa operação hoje, tá? Primeiro, eu acabei até na abertura fazendo uma operação que eu fui violinado. Depois a gente pegou a venda aqui, ó. Quando o preço subiu, eu não consegui pegar aqui porque ele voltou muito rápido. Aí eu peguei a venda aqui e acabei trazendo até a mínima do dia. Foi esse aqui meu trade. E depois eu peguei a compra aqui e peguei mais uma parcial aqui para cima. Tá? Então foi um stop aqui em cima e depois 2 gains. A gente não tinha nem ideia, assim, ó, todo mundo que estava operando saiu na mínima do dia anterior e o preço simplesmente rasgou o dobro para baixo. Era dia que em vez do $500 podia ter feito mais de $1.000, mas é aquela história, né? Mesa proprietária, alvo é alvo. A gente tinha aqui, na verdade eu saí nesse alvo aqui, ó, no segundo alvo, na mínima de anteontem. Tanto é que vocês viram ali, quem assistiu o Rios, viu que eu saí na segunda linha azul lá do Ninja, que era essa aqui de baixo. Então foi um trade daqui a aqui, com o stopzinho aqui atrás, né? Então foi um trade aí de 2 para 1, baseado no nosso operacional. E depois deu um outro trade top aqui, que esse daqui a pouco eu vou subir o vídeo, eu editei o vídeo, a gente teve a entrada perfeita aqui nessa região, trabalhando em cima do nosso operacional, olhando 1 minuto. O Emerson não olha 1 minuto. Sim, eu não olho, mas eu estava, inclusive isso foi gravado ao vivo na sala, onde a gente fez a leitura, o preço chegou no Fair Value Gap. Dentro do Fair Value Gap a gente esperou a quebra, o sweep de liquidez, a perda da linha. Aí nessa volta eu coloquei minha ordem aqui com saída no imbalance aqui embaixo. Então ele pegou a ordem e bateu lá. Isso daqui a pouquinho vai estar no Instagram ali, no Rios, a operação que eu avisei o movimento que ia fazer e depois o preço fez certinho para dar aí uma movimentação bem legal. Tá, então foi isso que a gente fez. Depois nós tivemos aí uma compra demorada, né? Claro, depois que o preço quebra a estrutura, né? De novo, ele faz o movimento de quebra de estrutura. Esse aqui foi mais demorado, até porque ele chegou até a voltar aqui, ficou um tempão lateral e demorou, hein? Mas ele foi até um alvo, ó. Então foi uma entrada válida também, seguindo o conceito do CISD, né? Entrada nessa região aqui, com o stop abaixo do candle e o alvo ali em cima, ó, pagando 3, inclusive foi pagando 3 para 1. Aqui, que era a nossa saída, pagava 3 para 1, acima do 2 para 1, que é o que esse operacional costuma pagar, tá? Então deu uma compra aí depois. Até teve um amigo meu que passou 3 horas, ele passou posicionado nessa compra aqui, desde aqui de baixo, e foi até aqui, quase o fechamento, carregando a operação aí. Então, para vocês verem que foi uma operação válida, e a operação a gente vê que ela é válida quando as pessoas fazem, né? Então, isso é legal, né? Então, e agora o que a gente tem no Nasdaq aqui, ó? Vamos lá. O preço está voltando numa mitigação, tá? Vou botar aqui no gráfico de 5 minutos para fazer um reteste nessa região. Quem está na sala e é do operacional já sabe que aqui a gente tem um order block validado nessa região aqui, justamente na abertura da meia-noite de ontem, tá? Então esses 3 horários aqui eles são muito importantes, né? Meia-noite, 8h30 e 9h30, horário de Nova York, tá? 8h30 é fechamento da janela de Londres e 9h30 abertura de Nova York, né? 8h30 começa o pré-market de Nova York, tá? Então, por isso que é uma importante hora. E aí o preço está voltando, fazendo pullback. A ideia é ver como que ele se comporta aqui
para ver se ele vai dar continuidade na queda. Tá? Nós temos essa região verde aqui, ó, que é um pool de uma piscina de liquidez enorme. Quando a gente joga para o gráfico de 1 hora, a gente vê que sim, o preço está vindo testar essa região. Olha só, o order block ele fica dentro, ele fica dentro da região dos 60 minutos, tá? Eu tenho essa região aqui dos 60 para decidir se o preço volta ou sobe. E também ele, na abertura de agora, tem que prestar atenção nesse reteste aqui, ó, dessa mínima, tá? Essa região também é uma região importante. Então eu tenho toda essa zona aqui para esperar por uma mudança de caractere dentro dela, porque eu tenho mais alvos para baixo, tá? Eu tenho regiões aqui embaixo do gráfico de 1 hora, né? O preço, olha como ele é cirúrgico, ó. Ele veio aqui exatamente retestar o topo duplo que tinha lá. E por isso que ele bate e volta de uma vez, certo? Mas eu tenho aqui ainda regiões aqui, ó, nessa zona aqui, que aí vamos depender, né, de como vai ser essa movimentação do preço. Quando a gente olha a retração, né, a gente percebe que dentro da nossa zona de premium discount, tá ao contrário, dentro da nossa zona premium discount, o preço está recém chegando nos 50%, mas ele tem alvo para baixo, ou seja, existe alvo, ainda mais se a gente coloca aqui no 4 horas. Ó. Quando a gente coloca no 4 horas, vocês vão ver, né? Bem claro aqui, a região que temos aqui, ó, essa região, como sendo uma grande região, uma região importante aí para a tomada de decisão, como um alvo desse preço na descida, tá? Então vamos se atentar a isso. Olha aqui, ó, no 4 horas, olha a região que a gente tem aqui no 4 horas, ó, olha a barreira que é aqui, e é justamente nela que a gente vai estar atento, porque nós temos aqui o order block do 4 horas, ó. Eu vou deixar até marcado. Ali a gente tem filtrado aquele pequeno, e aqui a gente tem o do 4 horas, ó. Eu vou deixar maior aqui para vocês entenderem que essa parte externa é o order block do 4 horas. Então, com isso, vocês conseguem já ter uma noção aonde é que o preço precisa fazer uma reversão de tendência para estar indo buscar aí uma possível queda, certo? Então era isso, turminha. Mais uma vez, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Muito cuidado com as notícias. Um grande abraço e até!